Vamos lá, galera, tudo bem? Victor aqui na voz, passando para falar com vocês sobre a box que chega amanhã, a box de épicos. Essa box ela já foi revelada há alguns dias, mas fiz bastante conteúdos relacionados a outros temas e acabei deixando para hoje para gravar para vocês referente à box European Clubs Midfields, que vem trazendo Michel Platini, né, com seu momento dribbling, Patrick Vieira, que é o considerado o melhor volante do jogo com seu passe fenomenal, e o Edgar Davids com seu long range tackle, não é isso? Essa box são 3 jogadores que vêm inédito, com os 3 com as habilidades especiais, a Konami dessa vez surpreendendo aí a comunidade. E assim, eu aconselho vocês a não gastar suas moedinhas, né, nessas boxes que estão por vir futuramente. O eFootball 2026 já está aí batendo na porta, então eu acredito que não seja momento de você gastar suas moedinhas. É momento de você juntar recursos, né? Juntar suas moedas para que você consiga começar o eFootball 2026 com o pé direito. Tem vazamento, falarei mais sobre isso no decorrer do vídeo, na sequência do vídeo, né? E é isso, eu separei algumas fichas para vocês dos 3 jogadores. E aí eu vou falar um pouco sobre elas para ver se vale a pena ou não ir atrás desses 3 jogadores que vai chegar amanhã às 11 horas, junto com a atualização. Bom, galera, eu vou começar falando aqui pelo Edgar Davids, né? Edgar Davids, ele vem com uma ficha aí pegando a princípio overall 103. Ele vem com habilidades importantes, principalmente com habilidades da defesa, né? Edgar Davids, ele é conhecido por ser um volante meia versátil, né? Ele joga de MLE. Edgar Davids, ele joga também de MLG e joga de volante, que é a sua posição de origem. Você pode até treinar ele para jogar um pouco mais avançado, de meio atacante. Lembrando que ele não é um jogador que se apresentará mais no ataque. Ele é um jogador para você usar ali no seu sistema defensivo, né? Da frente ali da zaga, ocupando aquele território, tá ok? Então é uma carta bastante versátil, bastante versátil, ágil. Tem muita força física e muita impulsão, ajudando você também a ganhar as divididas aéreas, né? Ali quando você estiver sofrendo um contra-ataque, ele vai estar na frente da sua defesa para conseguir fazer com que você recupere a bola mais rápido. Agora passando aqui para o nosso queridíssimo Michel Platini. Michel Platini é um jogador que joga no setor do ataque, principalmente como segundo atacante e meio atacante. Mas você pode doutriná-lo se quiser jogar como um ponta, como um centroavante. Mas eu, se tivesse uma carta como essa do Platini, que veio com habilidades e overage, né, de atributos para ser utilizado como segundo atacante, aquele jogador que joga atrás do atacante. É uma carta bastante ágil, rápida, bom controle de bola, boa técnica, boa condução, boa finalização, boa curva, boa velocidade. Então, se você precisa de um jogador rápido e que tenha um bom controle de bola, uma boa finalização, uma boa chegada no ataque, o Michel Platini certamente é uma carta para você ter no seu time, moleque. Lembrando também que o Platini é um dos jogadores mais cobiçados do game. Muitos reclamam da sua gameplay, mas é por conta do treinamento que se faz no jogador. Lembrando que o overall nem sempre, né, a pontuação máxima do jogador nem sempre é a meta para o seu time. Você tem que entender qual é o seu time e qual é a ficha que você pode utilizar no jogador que você tem. A do Michel Platini é sempre interessante você potencializar a ficha dele. O que é potencializar? Você não usar a ficha que a Konami ela manda para você. É você doutrinar a ficha de acordo com o que você quer que ele entregue na sua gameplay. Isso faz total diferença na gameplay. Todas as cartas que eu utilizo no meu time titular, elas são doutrinadas de acordo com a minha jogabilidade. Isso faz com que eu tenha uma performance muito melhor do que outros adversários, porque eles treinam de acordo com o treino que a Konami sugere, né, um treino sugerido, e não jogam com um treino que é recomendável para jogabilidade do adversário, né? Isso faz com que você não tenha uma jogabilidade boa com um jogador que às vezes é muito bom e você acha que ele é ruim pelo fato de você estar usando uma não ficha potencializadora. Agora passando aqui para o nosso monstro Patrick Vieira, vulgo melhor volante do jogo. O que falar do Patrick Vieira, né não? Patrick Vieira, ele vem com atributos principalmente para o setor de defesa. Assim como o Edgar Davids, a sua principal função é proteger ali o miolo da zaga, proteger a frente da zaga. Só que a diferença do Patrick Vieira para o Davids é que ele é muito mais defensivo. Ele não é um jogador que tem a versatilidade para se apresentar ao ataque. Então, se for para você escolher ou ter a sorte de tirar o Patrick Vieira,
e o Edgar Davis vai depender muito do que você esteja precisando. Se você estiver precisando de um volante de criação que consiga criar, chegar no ataque, que jogue mais como um meia versátil do que um próprio volante, aí você tem que tentar ir em busca do Edgar Davis. Agora, se você precisa somente de um volante de marcação que não precise estar chegando no ataque, aí você pode com certeza ir em busca do Patrick Vieira. Ele, na minha visão, é o melhor volante do jogo. Eu com certeza irei atrás do Patrick Vieira. Se eu não conseguir pegar ele, infelizmente vou ficar chupando o dedo, porque é uma carta excepcional. Todas as versões de Patrick Vieira que já vieram no jogo, vocês sabem, todas elas são absurdas, e essa eu tenho certeza que não vai ser diferente, né? Então o Patrick Vieira é um jogador de muita gameplay, de muita força física, impulsão, e é considerado inclusive o motor do time. Então se você doutrinar ele de acordo com a sua gameplay, principalmente para jogar defensivamente, e usar um ímpeto de acordo também que for bom para ele, para sua gameplay, você vai ter com certeza o melhor volante do jogo em suas mãos, para fazer exatamente o que você precisa que ele execute. Lembrando que apesar do eFootball ser um jogo, você tem que estudar as cartas que você tem para que você consiga extrair o melhor de cada carta, né? E assim você vai ter todas essas cartas que eu falei aqui, com todas essas informações no seu melhor potencial. E agora vamos para mais uma novidade do dia. O que seria essa novidade? Há uma enorme possibilidade do presente diário que nós iremos receber no dia 21 às 11 horas, junto com a atualização, né, do jogo, é que o presente especial pode ser ninguém mais, ninguém menos que o Gareth Bale ou o Wayne Rooney. Por quê? Porque o Wayne Rooney e o Bale são duas cartas muito boas, porém eles não são aqueles épicos que vêm com a ficha boa de épico, ele vem com a ficha ali razoável. Então pode ser que a Konami mande uma dessas duas cartas, ou até as duas também, por que não, como presente especial, né? Lembrando que ela já deixou isso bem claro, que no dia 21 às 11 horas receberíamos um presente especial. Então precisamos ficar ligados, principalmente no jogo às 11 horas, assim que atualizar, vamos receber na nossa caixa de entrada um presente especial. Eu sei que eu fiz um vídeo falando que o Bale e o Wayne Rooney pode vir também fazer parte daquela box de Legends que já contém o Kaká, o Puyol e o Casillas, porém não dá para descartar que pode vir sim o Wayne Rooney ou o Gareth Bale como presente especial. Ainda falando sobre o presente especial, bom, a informação que chegou é que poderemos ter também como presente especial amanhã, né, às 11 horas, um contrato direto da box de Big Time. Isso porque lá no eFootball chinês, lá, que é feito por um outro desenvolvedor, vai chegar na realidade um contrato direto amanhã também, né? Para que você consiga lá, eles consigam resgatar um jogador direto pela box, ao invés de só tentar tirar na sorte. Então, geralmente, quando chega algo lá, a Konami ela traz aqui para o Global também. Essa informação ela não é oficial, mas é algo que nós possamos, né, ficar aí na expectativa. Entre o Bale e o Wayne Rooney e o contrato direto, eu preferiria, né, o contrato direto. E aí vocês deixem no comentário quem vocês gostariam de receber, o Bale ou o Rooney ou o contrato direto, para você resgatar algum jogador lá da box de Big Time. Então essas são as informações sobre o possível presente misterioso de amanhã, do dia 21 às 11 horas. Bom, manos, agora chegou o momento que eu sei que vocês estavam esperando desde quando apareceram a thumb do vídeo para vocês, né? Vazamentos do eFootball 2026. Sim, algumas pessoas dos bastidores aí conseguiram resgatar imagens do eFootball 26, o que seria o eFootball 2026 também aqui pro mobile, né? Foram diversas coisas que foram vazadas, áudios, mas o que eu posso trazer em primeira instância são as imagens. Algumas imagens passando no vídeo são a possível bola do eFootball 2026, com as cores ali roxa, verde. Confesso que a bola em si, o design, ela tá bonita na minha opinião, tá? Mas as cores eu acho que poderia ser as cores originais, azul, amarela e branca. Mas se tratando de Konami, talvez coisas novas estão por vir pro jogo. Eu observei também a mecânica do Messi, observa a mecânica do Messi.
novo design de cabelo, nova barba. O design do uniforme também está muito mais realista. Observe na movimentação do boneco que a bermuda ela já está muito mais solta, como se estivesse realmente em movimento. Então são pequenos ajustes que a Konami deve trazer para o eFootball 2026 e que vai tornar o jogo muito mais realista. Teve uma reunião essa semana, onde inclusive o Negrete, ele fez que é o embaixador do eFootball, para quem não sabe, o Negrete, ele se juntou aos demais embaixadores, como o Neymar, o próprio Messi, como o Lamine Yamal, e teve uma reunião lá na sede da Konami, né, lá na central da Konami, onde o Negrete ele participou, acredito que para fazer já alguns ajustes, inovar conteúdos relacionados ao eFootball Mobile. Então o que podemos afirmar é que o eFootball 2026 está muito mais perto de ser lançado do que se era esperado. Havia uma possibilidade do eFootball ser lançado lá no meado de junho do ano de 2026 e com essas novas informações e vazamentos feitos, né, a possibilidade do eFootball 2026 ser lançado ainda esse ano, até porque lá no dia 27, se eu não me engano, a própria Konami já confirmou que fará uma live, né, em alguns idiomas e que revelará coisas que virá no eFootball 2026. Então sempre que a Konami vaza alguma informação é porque está perto de algo acontecer e que no caso é o eFootball 2026 ele ser lançado em todas as plataformas, né? Então o que resta é aguardar novas informações. Assim que chegar novas informações para mim relacionadas ao eFootball 2026, eu trago para que vocês fiquem sempre atualizados no canal. Bom, mano, essas foram as informações do dia de hoje sobre o eFootball, sobre o que virá na box de amanhã. Lembre-se de fazer o login às 11 horas de amanhã para que você consiga resgatar o seu presente especial. E me diz aí embaixo nos comentários qual é o presente que você acha que vai chegar amanhã para você. Eu acredito que seja um Bale ou acredito que seja um contrato direto. Mas deixa no comentário aí. Não esquece de se inscrever quem não for inscrito. Ative as notificações para que você consiga receber todos os meus vídeos, todos os conteúdos que eu posto sobre o eFootball Mobile, que a princípio são todos os dias. Às vezes tem live no canal, mas ainda estou em busca de melhorar ainda mais a visibilidade da live, também o áudio, então nem sempre tem live, mas quando tiver você também pode ficar por dentro. É só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Não esquece de deixar o like e comentar muito para que eu consiga continuar trazendo mais e mais conteúdo para vocês. Tá ok, galera? Um abraço e fui!